Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender sobre o produto interno e vai ver também um exercício com ele. Então, vamos lá. Nós temos aqui a definição do que vem a ser o produto interno, tá bom? Então ele diz o seguinte: você já vê um espaço fatorial sobre o corpo dos reais, ou seja, o escalar que a gente está trabalhando com esse espaço fatorial é o conjunto dos números reais, né? São números no conjunto dos números reais. Chamamos de produto interno uma função que associa cada par de vetores U e V nesse seu produto vetor, nesse seu espaço fatorial V, associa esse par de vetor com um número real, que aqui a gente vai denotar dessa forma aqui, ó. Esse símbolo aqui que parece o símbolo de menor e esse símbolo aqui que parece o símbolo de maior. Não é exatamente o símbolo de menor e nem o símbolo de maior, porque o símbolo de menor, quando a gente está comparando números, ele é um pouco mais alongado do que esse aqui. Tá vendo que ele é um pouco mais curto e também a abertura dele é um pouco maior? Aliás, bem maior, né, em relação a essa abertura aqui. Então, não confundir esse símbolo com esse símbolo de menor e de maior, tá? Que a gente usa para comparar números. Então, você tem esse número aqui e se ele atender a 5 propriedades, você vai dizer que é um produto interno. Quais são essas 5 propriedades? Primeiro, se você fizer o produto interno de U com U, ou seja, U interno U, vai ser um número que é sempre maior ou igual que zero. Então, o resultado é positivo ou nulo, se você estiver fazendo um produto interno de U com ele mesmo. O produto interno entre U e U, ele vai ser igual a zero, ou seja, igual ao número zero, se somente se o vetor U que você estiver trabalhando seja o vetor nulo, naquele espaço vetorial V que você está trabalhando. Lembra que eu boto essa barra em cima do zero para identificar o vetor nulo, né? E aí fazer diferença entre o número zero, né? Que é um escalar, para não confundir as coisas. Terceira propriedade diz o seguinte: se você tiver uma soma de vetores e fizer o produto interno com um V, vai ser a mesma coisa de você somar o produto interno do primeiro vetor com V mais o produto interno do segundo vetor com V. Aqui é importante você notar que esse mais aqui, ó, é soma entre vetores. Já esse mais aqui é soma entre números reais, porque essa notação toda, lembra que representa o número real. Foi o que você falou aqui em cima, ó, que é denotado por isso aqui. E isso aqui vai ser um outro número real. Então, basicamente, você transforma aqui, ó, essa operação de soma entre vetores. Aí você faz o produto interno com um certo V, o resultado disso, ou seja, o número real que você obtém ao fazer essa conta, é o mesmo número real que você obtém ao fazer essa operação aqui e somar o resultado com essa operação aqui. Ok. Quarta propriedade diz o seguinte: se você fizer um escalar alfa vezes U, e aí você vai fazer o produto interno disso com V, vai te dar aquele escalar alfa vezes o resultado, né, do produto interno entre U e V. Ok. E a quinta propriedade diz que se você fizer o produto interno entre U e V, vai ser a mesma coisa de fazer o produto interno de V com U, né? Então, o produto interno aqui, desse espaço vetorial no corpo dos reais, ele é comutativo, né? Você pode trocar a ordem aqui, continua dando o mesmo resultado. Tá, então, se você tiver uma função nesse espaço vetorial V sobre o corpo dos reais que atenda a essas 5 propriedades, você vai chamar de produto interno, ok? A ideia de produto interno, esse nome interno vem justamente da ideia de que você tem 2 elementos daquele próprio espaço vetorial que você está trabalhando, né? E a gente vai ver que esse tipo de produto, né, ele resulta num número e esse número a gente pode associar com a distância entre vetores nesse espaço vetorial, tá? Quando a gente está falando de espaços vetoriais R2, R3, acaba coincidindo com a distância euclidiana mesmo, né, a distância entre pontos. Mas aí você pode ter um espaço vetorial V que é geral aí, que não precisa ser necessariamente com R2 ou R3 como elemento desse V. Então, como a gente já viu, nós podemos ter um espaço vetorial formado por funções contínuas, né? Então, como é que você fala sobre distância entre funções contínuas? Aí daí que você vai ter o produto interno para ajudar a gente depois com isso. Bom, vamos ver então um exemplo disso aqui para ficar mais claro, tá? Então aqui, olha só. Nós temos aqui, então temos aqui esse exercício, tá? E antes de fazer, eu vou pedir para você pausar, deixar o seu curtir e também inscrever-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação e muito provavelmente na sua pós-graduação também, tá bom? Vamos lá então agora para resolver isso daqui. Nós temos aqui, ó, seja a função que associa cada par de vetores U, x1, y1 e V, x2, y2 de R2 com o V, que vai ser essa operação aqui, ó. Você pegar U e V, fazer o produto interno entre eles, vai ser você pegar x1 vezes x2 e somar com y1 vezes y2. Verifique que essa função é um produto interno de R2. Então, ok, nós estamos trabalhando no espaço vetorial que é R2, estamos considerando que os escalares são reais, e aí você vai definir essa operação aqui, ó.
que você veja que o resultado é um número real, né? Porque você pega x1 e x2, dado que x1 e x2 são números reais, quando você multiplica, dá outro número real. y1 e y2 são números reais, você multiplica, dá outro número real. E você soma números reais, o resultado é o quê? Número real. Então veja que essa operação toda que você define aqui te dá um número real. Ok. Então vamos ver se essa função é um produto interno no R2. Para isso a gente precisa verificar as 5 propriedades, né? A primeira diz o seguinte, que se você fizer o produto interno de U com U, isso te dá um valor que é maior ou igual do que zero. Ok. Então vamos dizer aqui um certo U sendo x1, y1. O que é você fazer o produto interno de U com U? É você fazer o seguinte, ó. Tem que fazer a primeira coordenada. Se você reparar o que ele está falando aqui pega a primeira coordenada desse vetor e multiplique pela primeira coordenada desse vetor. E some com a segunda coordenada desse vetor multiplicada pela segunda coordenada desse vetor. Nesse caso, como é o próprio x1 e o próprio y1, quando você fosse fazer aqui o seu U de novo, ó, digamos, ó, aí você vai pegar a primeira coordenada e multiplicar, vai aparecer x1 vezes x1. E quando você pegar a segunda coordenada e multiplicar pela segunda coordenada, vai aparecer y1 e y1. E você vai somar o resultado. Então você fazer U interno U é fazer essa continha aqui. Pois bem, só que aqui, como você tem x1 vezes o próprio x1, isso é x1 ao quadrado. E aqui, como você tem y1 vezes y1, é o y1 ao quadrado. E agora vem o seguinte, olha só. Qualquer número real que você me der elevado ao quadrado, esse número real ele é sempre maior ou igual do que zero. E qualquer número real aqui, y1 que você me der, ele elevado ao quadrado é sempre maior ou igual do que zero. Então eu estou somando dois números reais, onde cada um deles é um número maior ou igual do que zero. O resultado disso só pode ser maior ou igual do que zero. Ou seja, dois números positivos somados me dá um número positivo. E se eu tiver um número nulo, né, o número nulo somado com o número nulo, somando, dá um nulo também. Então, se essa parcela é maior ou igual do que zero e essa parcela é maior ou igual do que zero, então a soma é maior ou igual do que zero. E aí a gente chega nessa primeira aqui. Então, confere, né? Se você fizer o produto interno de U com U, dá um número. Vou tentar fazer um pouco maior aqui, ó. Você faz, né? O produto interno de U com U te dá um número que é maior ou igual do que zero. Eu quis fazer um pouquinho mais aberto aqui para não confundir os símbolos, né? Que é muito fácil aqui, depende da escrita da pessoa. Bom, segunda propriedade para o produto interno, né? A gente precisa ver se o interno U, ele dá... Deixa eu tentar fazer maior. O interno U, se ele dá zero, se e somente se o nosso U for o vetor nulo. Ok. Como aqui é um se somente se, tem uma ida e uma volta, né? Ou seja, se você tiver esse resultado, tem que implicar que U é o vetor nulo e o contrário também. Então vamos fazer a ida, certo? Vamos dizer que é a ida. A ida seria isso aqui, ó. Você tem U interno U igual a zero. Isso vai te dar que o seu U é o vetor, que o seu U é o vetor nulo. Vamos lá. Como a gente está trabalhando com R2, vamos lembrar que o vetor nulo em R2, quem é? O vetor nulo em R2 é simplesmente aquele vetor que tem zero na primeira coordenada e zero na segunda coordenada, tá? Vamos lembrar disso. Bom, então vamos lá, ó. Eu tenho que o interno U é igual a zero. Ok, o número zero. Se eu tenho o meu vetor U como sendo um certo x1, y1, eu já vi que esse produto interno aqui de U com o próprio U, isso me dá... Espera lá, isso aqui, ó, me dá o quê? Isso aqui me dá x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado, né? Foi o que a gente viu aqui, ó, tá? Ok. E o que a gente tem agora? A gente quer o x1 ao quadrado mais um y1 ao quadrado dando igual a zero, tá bom? Então, olha só. O que vai acontecer aqui? Nós temos um número real, que é o x1 elevado ao quadrado, que a gente já viu que para qualquer número real, x1 que você me der, você eleva ao quadrado, você tem algo que é maior ou igual do que zero. E qualquer número real que você me der, y1, que você eleve ao quadrado, você tem um termo que é maior ou igual do que zero. Então veja, se você sabe que os dois números aqui, né, tanto o meu x1 ao quadrado e o meu y ao quadrado serão positivos ou nulos, o único jeito de dar nulo, a soma dos dois, é se os dois forem nulos, tá? Por quê? Porque digamos que o meu x1, certo, não seja o número zero. Então, o meu x1 ao quadrado também não vai ser o número zero.
o que significa dizer que o meu x1 ao quadrado seria maior do que zero, ok? Então, se eu pego o meu y1 ao quadrado, esse número aqui é um número real, e eu somo ele com alguma coisa, né, que é mais do que zero, o resultado também dá mais do que zero, percebeu? Então eu tenho um número real, somei com alguma coisa, um número real positivo, somei com alguma coisa que também é positiva, né, e diferente de zero, então o resultado que você tem continua sendo maior do que zero, não tem como dar igual a zero. Então a única possibilidade de você ter os dois iguais a zero aqui, desculpa, né, você ter a soma iguais a zero aqui, é se o seu x1 for igual ao seu y1, que for igual ao seu zero, né, o número real zero. E isso daqui significa então que o seu vetor u, o seu vetor u, ele é o vetor nulo, né? Porque lembra que o vetor nulo o que é? Vamos lá, no R2 é o 0, 0, né? Isso aqui é o nosso vetor nulo. Então já tem a ida. Vamos ver a volta, né? A volta vai ser o quê? Vai ser agora o contrário. Se você tem o vetor nulo, toda hora eu tô querendo botar uma barra em cima do u. Se você tem um vetor nulo, isso vai implicar que o seu u interno u te dá o número 0. Beleza, então o vetor nulo a gente já sabe que ele é o que? É 0, 0 aqui no R2. Então quem que vai ser o meu 0 barra, interno 0 barra, né? Seria eu pegar a primeira coordenada e multiplicar com a primeira coordenada, depois mais segunda coordenada e multiplicar com a segunda coordenada. Ou seja, no final não vai dar 0, né? Então de fato, se você me dá o vetor nulo, o produto interno do vetor nulo pelo próprio vetor nulo dá o número 0. Ok, então fizemos a ida, fizemos a volta, vale a propriedade 2. Aí vamos para a propriedade 3. O que nós temos na propriedade 3? Bom, na propriedade 3 a gente tem o seguinte: se a gente pega e faz um vetor u1 mais um vetor u2, essa soma, e você pega um vetor v, né? Isso vai ser a mesma coisa de você pegar o vetor u1 com esse vetor v mais o vetor u2 com esse vetor v. Tá, então digamos que o meu vetor u1 seja x1, y1, digamos que o meu vetor u2 seja, x2, y2, e digamos que o meu vetor v seja x3, y3, tá? São vetores do R2. Eu fiquei um pouquinho perto da minha webcam ali, né? Se eu apagar só um pouquinho aqui, já não vai encostar, ó. Aí. Pronto. Então, olha só. Vamos fazer essa parte aqui. O que seria você fazer o 1 mais... o 1 mais o 2v? Bom, por definição, isso aqui significa você pegar a primeira coordenada desse vetor, que é a soma, e multiplicar pela primeira coordenada desse vetor aqui, que é o v, né? Deixa eu melhorar esse v meu aqui. Tá? E quem é a primeira coordenada desse vetor, que é a soma? É a primeira coordenada somada com a primeira coordenada, né? Então, esse aqui vai ficar x1 mais x2. Isso é a primeira coordenada da soma dos vetores u1 e u2, né? E o nosso v é x3 aqui. Então, tá aqui a conta. Agora mais, eu tenho que pegar a segunda coordenada dessa soma. Então, se eu somar esses dois vetores, o que vai ter na segunda coordenada? y1 mais y2. E multiplicar pela segunda coordenada do nosso v, que é o nosso y3. Ok, então isso eu apliquei a definição daquela operação que a gente viu aqui em cima, né? Que ele manda a gente fazer isso, ó. Ó, a definição aqui. Pega a primeira coordenada e multiplica com a primeira coordenada e some o produto entre segunda coordenada e segunda coordenada. Então eu apliquei essa definição ali no que a gente está querendo, tá? Que é isso daqui, ó. Cadê? Não, é aqui, né? Que a gente está. Então eu apliquei isso aqui na definição, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou arrumar para ver se eu consigo chegar nessa expressão aqui. Ó, isso aqui agora, como eu tenho soma de números reais multiplicando por um número real, isso aqui é comutativo, né? Ou desculpa, comutativo, que é também, mas enfim, aqui o que eu quero dizer é o que eu vou usar distributiva, né? Que é o famoso chuveirinho. Vou fazer x3 vezes x2, x3 vezes x1, e aqui, ó, y3 vezes y2, y3 vezes y1. Então, fazendo isso, o que a gente vai obter aqui? Vai obter x1, x3, mais x2, x3, tá? Opa, meu 3 ali ficou horrível. Mais, e aqui eu vou obter o que? y1, y3, mais y2, y3. Ok. Vamos arrumar isso aqui, tá? Eu vou arrumar essa parte aqui, ó, esse produto aqui, ó, eu vou juntar com esse, porque os índices estão iguais, ó, 1, 3, 1, 3. E essa parte aqui eu vou juntar com essa, né? Porque por causa dos índices, ó, 2, 3, 2, 3.
Então vai ficar assim, ó, x1, x3 mais y1, y3, né? Então eu juntei aqui, ó, a soma ela é associativa, né, e comutativa, a gente pode fazer essa continha aqui, né, soma de números reais, né, vamos lembrar. Mas, agora aqui eu vou pegar esse aqui, ó, x2, x3 mais y2, y3. O que acontece? Isso daqui, essa expressão toda, por definição, né, é justamente eu ter feito o produto interno entre o meu u1 e o meu y, ou desculpa, no y aqui, o produto interno entre o meu u1 e o meu v, né, porque lembra que meu u1 é x1, y1, e meu v é x3, y3. Então, se eu fizesse o produto interno entre u1 e v, aplicado aquela definição, né, teria que aparecer primeira coordenada com primeira coordenada, multiplicando, que é justamente x1, x3, e segunda coordenada, que é y1, vezes segunda coordenada, que é y3, multiplicando, tá? Então, por isso que essa parte aqui a gente pode substituir pelo produto interno, que é esse aqui. E agora, essa parte, de maneira análoga, vai ser o quê? Vai ser o produto interno entre o nosso u2 e o nosso v. Por quê? Olha só, primeira coordenada aqui é x2, vai multiplicar pela primeira coordenada aqui, que é x3. Então, apareceu x2 vezes x3. Segunda coordenada aqui, que é y2, vai multiplicar por segunda coordenada aqui, que é y3. E vai aparecer y3 ali, o produto. Então, ficou o que a gente queria, né? A soma em v, né? Quando a gente faz a soma desses dois vetores e faz o produto interno com v, deu a mesma coisa a gente separar em duas partes, né? Separar em dois produtos internos. Então, essa foi a terceira. Vejamos a quarta propriedade. Ela vai dizer o que, né? Se a gente faz um produto interno alfa vezes um certo u, isso dá pra gente v, né? Isso dá pra gente o nosso alfa uv, certo? Então a gente pode fazer isso daqui. Então vamos lá, vamos fazer as continhas, ó. Vamos ver se isso aqui atende, né? Essa quarta propriedade. Estou quase ficando sem espaço aqui. Então, digamos que o nosso vetor u seja x1, y1 e que o nosso vetor v seja x2, y2. Vou tentar fazer mais curtinho aqui para caber a outra propriedade depois. E o que vai ser isso aqui? O produto interno de alfa u, v. Bom, quando eu faço alfa vezes u, eu multiplico cada coordenada do nosso vetor u por alfa, né? Então, a primeira coordenada aqui vai ser alfa x1. E aí eu tenho que multiplicar pela primeira coordenada do v, que vai ser x2. A segunda coordenada do nosso u vai ser alfa y1. E eu tenho que multiplicar pela segunda coordenada do nosso v, que vai ser y2. Né? Então, alfa u, quando você faz as coordenadas aqui, né, dá justamente alfa x1, alfa y1. É definição de produto interno, a definição usual, que a gente já viu em aulas passadas. Então, isso aqui a gente pode arrumar da seguinte maneira, ó. Se a gente colocar esse alfa como fator comum aqui, ó, aqui vai sobrar apenas x1 vezes x2 e aqui vai sobrar apenas y1 vezes y2. Mas acontece o que, né? Vamos repetir aqui esse primeiro membro aqui, ó. O alfa u, v. Acontece o que? Que essa parte aqui, ó, x1 vezes x2 mais y vezes y2, por definição, é justamente aquela operação que ele começou lá na aula, né? E no exercício, então vai ser u interno v, né, como ele definiu o produto interno. Então, já atendeu a quarta propriedade também, certo? Para finalizar, e aí a gente poder dizer que aquela operação lá, aquela função vai ser um produto interno, eu tenho que fazer a quinta propriedade, que ela diz o que? Se você fizer u interno v, o resultado é o mesmo de você fazer v interno u. Tudo bem. De novo, o nosso u, digamos que é x1, y1, o nosso v, digamos que seja x2, y2, tá? E aí você vai fazer, ó, vai fazer o seguinte, tá? U interno v vai ser o que? Olha só, eita, que mais esse meu símbolo de produto interno aqui não fica legal, tá? Vai ser x1 vezes x2, né? Primeira coordenada vezes primeira coordenada, mais y1 vezes y2. Segunda coordenada vezes segunda coordenada. Bom, veja que, como nós temos o produto em cada parcela dessa aqui, ó, isso aqui é um produto, isso aqui é um produto de números reais, porque lembra que x1, y1, x2 e y2 são números reais, a gente pode usar que os números reais são comutativos. Isso é uma propriedade que a gente já sabe. Então, ao invés de escrever x1 vezes x2, eu posso escrever x2 vezes x1. Mas, e aqui de maneira análoga, ao invés de escrever y1 vezes y2, eu posso escrever y2 vezes y1. Aí o que acontece agora? O que apareceu aqui?
apareceu como se eu estivesse fazendo o nosso produto interno entre V e U. Por quê? Porque você pega a primeira coordenada de V, que no caso é x2, e multiplica pela primeira coordenada de U, que no caso é x1. Vai aparecer justamente essa expressão. E soma com segunda coordenada de V multiplicada com segunda coordenada de U. Vai aparecer essa expressão aqui. Então, você vai poder afirmar que, de fato, o seu U interno V te deu igual ao seu V interno U. Então, essa função que a gente mostrou lá em cima, que a gente definiu lá em cima, realmente vai ser um produto interno, né? Então, esse U interno V, ele é produto interno do nosso R2, tá? Por quê? Porque ele atendeu às 5 propriedades que essa função precisa ter, tá? Que são essas que a gente viu aqui, que estão lá na definição. Então, todo exercício que pedir para você verificar se uma determinada função é um produto interno, você tem que verificar as 5 proposições, as 5 propriedades. Se atender as 5 propriedades, é um produto interno, tá? Naquele espaço fatorial que você estiver trabalhando. Tudo bem? Vou deixar um exercício agora para você treinar, que vai ser levemente diferente desse que a gente acabou de fazer, justamente para você poder se basear nesse. Então, o exercício é esse daqui, olha só. Tá lá. Então, você tem essa função que associa cada par de vetores em R3 com essa expressão toda aí, ó, que é um número real também, que vai ser x1 vezes x2, y1 vezes y2, mais z1 vezes z2. E aí eu quero que você verifique que isso aí é um produto interno, tá? Ou seja, você tem que verificar aquelas 5 propriedades que a gente definiu lá quando a gente falou sobre o produto interno. Faz o exercício, se tiver dúvida, coloca na seção de comentários. Vou deixar o gabarito na descrição. Deixe o seu curtir e inscreva-se no canal também. Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso de álgebra linear. Até mais e tchau!